Eu cheguei a gravar um áudio para um vídeo para comentar essa história toda sobre a Larissa Manoela e a decisão dela romper com os pais, porque os pais estavam basicamente tirando todo o dinheiro que ela conquistou ao longo da vida. Mas esse áudio ficou um tanto quanto raivoso e revoltado, porque eu tenho questões pessoais com isso, que eu acabei expondo e vou expor algumas delas nesse vídeo, porque esse caso muito me interessa, porque acontece com muitas famílias aqui no Brasil e a gente tem que discutir esse assunto a sério e pregar o fim dessa romantização nefasta do vínculo parental ou da família tradicional que, na verdade, foi imposta por sociedade, religião e outros valores que se pautam não em códigos morais e éticos, mas sim na hipocrisia. Acho que a hipocrisia é o grande mal que assola o brasileiro, a humanidade, enfim, quem sabe em Marte também a gente encontra esse problema junto com os marcianos. Mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares com muita calma. Vou tentar seguir um mantra da Gabriela Prioli, mais razão, menos emoção para comentar o assunto. De forma breve, a Larissa Manoela está coberta de razão. Ela não passa mais frio na vida. Por quê? Porque quando ela decidiu tomar o controle da sua vida financeira e ela constatou que os próprios pais, principalmente a mãe, manipularam a situação financeira, profissional, enfim, os vínculos que eram vínculos de negócios que eles tinham com a menina, em troca ou em nome daquela nefasta frase, eu estou fazendo aquilo que é melhor para você, ela tem que romper mesmo com os pais. Não tem jeito. E não é o primeiro caso que a gente vê com essas mesmas características. Só de cabeça eu posso citar Britney Spears, Drew Barrymore, Rihanna e Beyoncé. Essas 4 artistas passaram por situações semelhantes, onde os pais assumiram o controle das carreiras dessas artistas e atrizes, porque elas eram menores de idade quando elas começaram nas suas respectivas carreiras artísticas, e num determinado ponto em diante, quando essas pessoas decidiram assumir o controle de suas carreiras, constataram que os pais estavam prejudicando financeiramente essas pessoas em troca do, abre aspas, eu te amo e eu estou fazendo o que é melhor para você, fecha aspas. De novo, essa é uma frase hipócrita e nefasta, porque para começo de conversa, pai e mãe têm a obrigação de cuidar dos filhos e fazer o que é melhor pelos filhos e não o que é melhor para eles. E tudo indica que foi isso que aconteceu com a Larissa Manoela. É só a gente olhar para algumas características do caso. Para começo de conversa, a menina não tinha um profissional de compliance. Para quem não sabe, o compliance é aquela pessoa que lê, interpreta, traduz e aponta quais são os pontos falhos de um contrato. O compliance da Larissa Manoela era a própria mãe, que redigia os contratos a favor dela e do marido e prejudicava a Larissa Manoela na distribuição dos lucros, na restrição do dinheiro que ela tinha para o dia a dia. E não venham me dizer que, mas depois dos 18 anos ela poderia usar o cartão de crédito do jeito que ela queria. Não, não é verdade. Até para comprar a bolsa, eu nem vou citar o caso do milho, porque isso virou meme no Brasil, mas até para ela comprar uma bolsa ou um sapato, ou seja lá o que for, ela tinha que pedir autorização para os pais para liberar a compra no cartão de crédito. O dito cartão de crédito Black, com limite ilimitado, e eu sei que eu estou usando um pleonasmo no vídeo, que permitia que ela fizesse as compras do que ela queria, passava pela condicionante da aprovação de pai e mãe para concluir a compra, mesmo depois dos 18 anos de idade. Contratos feitos que colocavam a porcentagem da Larissa Manoela como menor do que a dos pais, condicionantes para que a Larissa Manoela fosse obrigada a pagar mesada para os pais. Sabe, todas essas coisas rolaram
de novo, com Britney Spears, com Beyoncé, com Rihanna, com Drew Barrymore. Leighton Meester, para quem não está associando o nome à pessoa, Leighton Meester, a Blair do Gossip Girl. E aqui eu estou confessando um guilty pleasure para vocês, eu gostava desta série da CW, né? Me julguem quem nunca consumiu drogas em ambiente doméstico, essa aqui é a realidade. Então, todos esses aspectos, quando combinados com a tênue linha entre o profissional e o pessoal, que a Larissa Manoela teve que conviver principalmente com a mãe, e aí a gente tem que usar o contexto das conversas que as duas trocavam pelas plataformas digitais, principalmente a mensagem de Natal que a menina mandou para a mãe, que a mãe respondeu com um palavrão dizendo para ela esquecer. Ou seja, que mãe é essa que estava preocupada com o bem-estar da menina, mandando a menina ir para um lugar que vocês bem sabem, xingando a menina porque ela estava tomando as próprias decisões essas que iam na direção contrária dos interesses individuais da mãe. E aí os interesses individuais também levam em consideração os aspectos financeiros. Sincero e honestamente, isso para mim está bem longe de ser mãe, isso para mim está bem longe de ser pai, tá? O talento é da menina, não é dos pais. Pais não têm participação nos lucros em cima de uma menina que tem talento para interpretar, cantar, dançar, sapatear, viralizar nas redes sociais ou vender planos de telefonia móvel celular. E eu me pergunto se a Laricel conseguiu lucrar alguma coisa. Pai e mãe não pode ter lucro em cima disso, o talento é dela. Ah, mas eu dei educação, eu alimentei, eu dei casa, eu dei abrigo, eu quero participação dos lucros. Tá, minha senhora, o dia que a senhora conseguir, 25 milhões de seguidores no Instagram e conseguir interpretar uma novela inteira, a gente conversa. Caso contrário, o dinheiro é dela e não da senhora. A gente tem que acabar com essa hipocrisia e com essa prisão de vínculo parental e de aspectos afetivos com parentes, familiares, principalmente quando envolve questões financeiras, mas também nas questões emocionais. De novo, Larissa Manoela decidiu romper com os pais, decidiu abrir mão de um patrimônio calculado em 18 milhões de reais porque ela quer ter paz de espírito e saúde mental. Alguns de nós que eu conheço, eu, inclusive, estou também tomando essa difícil decisão de romper com a família para ter paz de espírito. Por quê? Ao longo da vida, eu testemunhei que o meu espaço dentro da família foi diminuindo cada vez mais, que eu não tinha voz e vez, que eu não era ouvido nas questões mais importantes, e num determinado momento, eu era o responsável, com aspas gigantes, por todas as coisas ruins que estavam acontecendo dentro da família. Indo de possível divórcio dos pais, onde rolou coisas muito sérias entre os cônjuges, porque para mim casamento é uma coisa e vínculo de pai e mãe é outra, até irmãs que estavam tendo filhos em série dentro da casa e eu perdendo espaço dentro da residência. Eu tinha 16 anos, tinha 3 sobrinhos pequenos dentro de casa, porque as minhas irmãs, e aí um recado para minha irmã, que acha que eu não tenho memória para me lembrar, 1993 um filho, 1994 minha irmã mais velha teve outro, 1995 a minha irmã do meio teve o terceiro filho. Numa casa que tinha 3 quartos, onde ela, a minha irmã do meio e minha irmã mais velha dividiam um quarto, eu tinha um quarto sozinho e eu estava perdendo o meu quarto e a minha privacidade aos 16 anos. Aí me mandam para um psicólogo porque eu estava pirando, porque a culpa toda era minha. Falo para o psicólogo todas as coisas que estavam rolando dentro de casa, o psicólogo passa a mão no telefone e liga para minha mãe e diz: olha, chama a família inteira para fazer a reunião, porque o problema não é só dele, o problema é familiar. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, alguém da minha família aceitou fazer o encontro familiar com o psicólogo? A resposta está neste vídeo e tudo isso que eu estou falando. Isso é parte da minha vida, parte da minha existência. Todos esses acontecimentos ocorreram comigo e me afetam até hoje.
E até hoje eu ouço de parentes, de pessoas próximas, que eu tenho que deixar isso para lá, perdoar, as pessoas erram e tudo. Não, as pessoas continuaram errando, foram negligentes com parentes, continuam sendo debochados com outras pessoas, de forma hipócrita, defendem, honram o pai e a mãe, mas debocham de outras pessoas em ambientes privados, violando privacidade, compartilhando críticas sobre aspectos físicos, morais e comportamentais, pessoas que se dizem cristãs e ainda falam que são pessoas de bem, que são família. Assim, algumas pessoas que eu conheço que defenderam recentemente o Deus, Pátria e Família, desde 2007, tá com um discurso distorcido sobre família tradicional, porque eu sei o que rola para algumas pessoas no mundo paralelo, no universo alternativo, no multiverso que as pessoas escolheram. Desde 2007 eu sei o que rola. E ainda tem a cara de pau de defender Deus, Pátria e Família, a família tradicional cristã. Enfim, voltando a falar da Larissa Manoela, antes que eu seja processado pelos meus próprios parentes. Larissa, eu sei que você não vai ver esse vídeo, não vai ouvir esse áudio, mas, como disse o Casemiro, corre, rala, foge dessas pessoas com comportamento tóxico que querem se aproveitar de você, do seu talento e das suas capacidades e habilidades. Eu sei que é muito difícil romper com pai e mãe. Eu sei que nós, brasileiros, fomos criados de forma hipócrita para honrar o pai e a mãe, porque a família é a base da sociedade, e o conceito de família também precisa mudar. Eu particularmente entendo que família são aquelas pessoas que a gente encontra no caminho, que a gente abraça com fraternidade, empatia e amor, e que seguem com a gente ao longo da estrada sem nos abandonar quando a gente está na merda. São aquelas pessoas que nos dão um ombro amigo para chorar, são aquelas pessoas que nos levantam quando a gente cai, que nos incentivam a seguir em frente e que celebram as nossas vitórias. Essas pessoas são a nossa família. Eu tenho quase certeza que a Larissa Manoela tem essas pessoas com quem pode contar nos momentos de dificuldade e nesse momento que é muito difícil para ela. Tenho certeza absoluta que para ela é muito melhor romper com os pais agora, aos 22 anos, na metade da idade que eu tenho, do que ter os problemas e as consequências que a Britney Spears teve e que até hoje sofre porque teve um pai abusivo que tentava se aproveitar do talento que ele não tinha e que ela tinha. Até hoje, Britney Spears sofre o ônus de lutar contra um pai que quis tirar tudo dela e que quis ter o controle de toda a sua carreira nos mínimos detalhes. Ela paga o preço de hoje não ter uma relação com os próprios filhos, porque, com certeza, o pai e outros parentes devem ter convencido os dois a não apoiarem ou sustentarem a mãe, porque a mãe era dita como uma maluca nessa história. Eu torço para que a Larissa Manoela não enlouqueça, e eu acho que ela está no caminho certo para não enlouquecer, porque ela está abrindo mão de dinheiro para cuidar da própria saúde mental, porque para ela é muito difícil passar por tudo isso e principalmente romper com alguém que eu tenho certeza que ela ama, que é a própria mãe, porque percebeu que neste momento, ou até então, nem a mãe e nem o marido, o pai, seja lá o que for, estavam trabalhando pelo melhor para ela. Estavam sim usufruindo e tomando vantagens que não eram deles em benefício próprio por conta de um talento que ela, Larissa Manoela, possui. Poucas coisas são tão cruéis e canalhas quanto esse tipo de atitude. E, sinceramente, eu acho que a sociedade brasileira, nós temos que parar com essa história de ficar glorificando pai, mãe e parente com comportamento tóxico, tá? Eu estou trabalhando isso em mim. Eu tenho que parar de me sentir afetado quando uma irmã fala: ah, não te chamei por vídeo no aniversário da mãe porque você não é uma pessoa presente. Bom, eu não tenho como saber o que acontece com a minha mãe, porque quando eu telefono para o meu pai, ele não atende o telefone. Quando eu ligo para minha irmã, lá em Araçatuba, ela não atende o telefone. Então, assim, não tenho bola de cristal. Se eu tenho que romper com eles, eu sigo em frente, tenho que cuidar de mim e não ficar me preocupando com as distorções de narrativas alheias.
espero e torço para que Larissa Manoela se salve deste comportamento vil e deplorável dos próprios pais e que consiga realmente construir a sua paz de espírito e saúde mental, mesmo abrindo mão de um patrimônio que ela levou mais da metade da vida dela para construir. Dinheiro é uma coisa que vem e vai. Ela pode reconstruir esse patrimônio a hora que ela quiser. Mas paz de espírito, saúde mental e a certeza de que é dona do próprio destino, isso é algo muito difícil de se obter. E, sinceramente, quem pensa diferente disso que eu acabei de dizer nesse vídeo, está muito errado e precisa rever os conceitos. Vamos parar de romantizar esse vínculo permissivo e perigoso de acreditar que a família é o berço de tudo, que pai e mãe têm que ser honrados a todo custo, porque isso aí não se aplica na nossa realidade prática. Infelizmente, eu sou fruto de uma geração de pais onde, em boa parte, tem pensamentos distorcidos sobre a realidade, códigos morais e éticos muito questionáveis e que, em alguns casos, acabam se valendo das nossas habilidades e do quão melhores nós somos para benefício próprio. De novo, poucas coisas são tão canalhas quanto isso.